Estou ao vivo, agora às 19h23, daqui 7 minutos nós começaremos. Nosso convidado, o médico pneumologista Silvio Privado, já está online. Silvio, pode me mandar o convite de divisão de tela. Entrou, está aí. Nós começaremos efetivamente às 19h30, porque vamos aguardar os nossos convidados. Seja bem-vindo, Silvio Privado, nosso convidado de hoje. É um prazer, Peterson. A gente está nesse bate-papo aí. Prazer também aí estar com vocês. Boa noite a todos que estão entrando aí na sala, né? Maravilha. Nós estamos aguardando só dar o início oficial, Silvio, às 19h30, para ter a oportunidade aí das pessoas irem entrando e a gente começar essa nossa live de hoje. Estamos no aguardo. Eu creio que muitas perguntas virão, porque o assunto é nada mais atual e que literalmente está parando o mundo, né? Nós estamos vendo o mundo parado por causa dessa questão de coronavírus. Estão muito poluídas as informações, né, Peterson? Sim, eu admito. Eu nunca pensei que eu fosse viver para ver isso acontecer. Uma coisa a gente lê nos livros de história, né? A gente lê nos livros de história sobre a peste negra, a gripe espanhola, que de espanhola não tem nada, né? Parou, dizimou parte da população, contaminou muitas pessoas, e a gente viver para ver uma situação dessa. É realmente de fazer a gente refletir sobre o papel do homem na Terra. É fato. Não é só você não, meu amigo. Eu tenho 40 anos de profissão e eu nunca vi uma situação dessa, nunca vivenciei uma coisa desse tipo, né? Aliás, nunca vi falar de um vírus tão especial, assim. Exatamente. Eu estava verificando a última crise pandêmica, parece que o mundo teve, foi quando o HIV entrou em circulação, né, na década de 80. Não, teve H1N1 também, né, que criou um certo clima de terror. Tivemos H1N1, no passado tivemos a cólera, né? Eu era secretário de saúde, tuberculose, no momento varíola, da cólera, né? A tuberculose também, na época dela, até descobrir qual que era o agente causador da tuberculose, muita gente morreu, né? Agora, igual ao que nós estamos vendo, eu confesso para você que nunca vi. Eu só pelas histórias. Eu vou ter de adquirir alguns livros que falam sobre esse assunto do ponto de vista histórico, para poder me atualizar, para poder me instruir mais sobre esse assunto, porque igual eu já tinha comentado com você no dia que nós acertamos o convite da sua participação. A opinião que eu li na revista Veja um tempo atrás, que diz que outras doenças poderão surgir daqui para frente, né? Aliás, o mundo vem esperando uma grande pandemia virótica. O que não se sabe se já é essa, mas isso vem... A Organização Mundial da Saúde vem se preparando para isso, monitorizando o mundo inteiro, esperando esse acontecimento. Quando veio a H1N1, achou-se que era ela. Agora veio essa aqui, não se sabe se é essa, né? Mas existem estimativas de que vai dizimar metade do planeta, mais da metade do planeta, né? Não se sabe em que momento isso vai acontecer, mas o mundo vem se preparando para isso, né? Nós estamos aí com aproximadamente, nós temos 16 pessoas nos assistindo, chegou a 52, mas daqui a pouco nós vamos em frente. Minha irmã entrou lá de Brasília, Luciane, entrou para assistir. Bruno dos Santos Aguiar, que é um dos candidatos, Silvio, diretor administrativo da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Também está online, Bruno Aguiar. Se a gente tivesse condição de dividir mais a tela, eu ia colocar ele para conversar conosco. Eu vou descobrir uma ferramenta que permita essa interação de 3 ou mais pessoas ao mesmo tempo. Aí vai ser bem produtivo numa próxima.
Será que existe isso no Instagram? Eu creio que tem, não, no Instagram não, mas tem uma ferramenta que o pessoal, ela até foi questionada, a segurança dela, que chama Zoom. Ela Ah, sim. permite a gente Ah, fazer eu essas tenho usado. conferências, É de fazer videoconferência, né? videoconferência, exatamente. Aliás, tem se falado alguma coisa ultimamente sobre a segurança do Zoom, né? Não sei se você tem visto Exatamente, isso. a Anvisa questionou a segurança do Zoom, porque parece que não dá privacidade dos dados. Uhum. E o próprio, parece que o presidente, o CEO da empresa, reconheceu que ela tem essa fragilidade. Isso mesmo, eu vi a matéria. Falta um minutinho, nós já estamos quase começando. E como está o clima em Rio Verde? Quente. Diz que isso é Quente. bom, né, nesse momento? Pois é. Obrigado, meu amigo Bruno. Tirar? Vamos lá, está quase começando. Silvio, por Certo. natureza, eu gosto muito de cumprir horário. Assim, Mas sem o fone de ouvido, a audibilidade está melhor do que antes? Não, tá com o fone, estava melhor. Parece que ele tem um microfone, não tem? Ah, então vou colocar então. Então vamos lá. 19h30, conforme o doutor Cristiano Aquino, deve ser médico também. Sejam bem-vindos a todos e todas na nossa live de hoje. Eu me chamo Peterson Caparrosa, sou engenheiro eletricista, candidato à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui do Estado de Goiás. E hoje a nossa live tem um formato totalmente diferente. Nós não iremos falar sobre questões afeitas à profissão de engenharia, vamos falar sobre o assunto do momento, que é a pandemia provocada pelo novo coronavírus e que parou o mundo, parou o Brasil, parou o estado de Goiás. Junto comigo na live de hoje está o nosso convidado, o médico pneumologista e médico do trabalho, Dr. Silvio Privado. Ele foi secretário de Saúde de Rio Verde, foi presidente do Conselho de Secretários Municipais aqui do Estado de Goiás, ele é perito judicial, professor do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho do IPOG e é pós-graduado em Administração Hospitalar. Silvio, seja bem-vindo, agradeço o convite e a oportunidade de ter essa conversa, ter o esclarecimento de um profissional da área médica. Aqui o público hoje que nos assiste é o mais variado. Nós temos profissionais de engenharia, nós temos amigos, nós temos pessoas que estão nos seguindo nas redes sociais. E eu creio que a sua opinião como profissional da área médica vai esclarecer muita coisa. Eu vou começar com a seguinte pergunta. O que um médico, qual a área do corpo humano que o médico pneumologista trata? O que vocês, pneumologistas, são treinados para poder atuar no dia a dia profissional de vocês? Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Peterson. Obrigado àqueles que estão entrando aí na sala. Então, a pneumologia é a ciência que trata do aparelho respiratório. Trata do pulmão e do trato respiratório como um todo, né? E nós estamos há quase 40 anos, esse ano nós estamos completando 40 anos como profissional da área, né? Boa, boa. Silvio, eu estive fazendo uma pesquisa para a gente poder conversar e eu vou fazer esse bate-papo mais informal chamando de Silvio. Se você gostar do título doutor, eu chamo também, não tem problema nenhum. Fique à vontade. Eu estive pesquisando aqui até para a gente poder balizar, alinhar com os nossos participantes o que é coronavírus, o que é Covid-19, que é o nome da doença, é isso? Isso. Na verdade, o coronavírus é um vírus já conhecido, né? Já se conhece as diversas cepas dele. O que nós não conhecíamos é esse que foi apelidado com o nome de Covid-19, né? Que por isso, então, a gente vê com muita frequência, quando a mídia vai se referir a ele, fala o novo coronavírus, né? Então, essa nova cepa é que realmente ela é uma coisa horrorosa.
estava falando ainda há pouco para você que eu nunca vi na minha profissão uma coisa como essa, né? Um vírus que demora tanto tempo aderido nas superfícies, né? No plástico, 8 dias, no alumínio, de 2 a 8 horas, no papel, de 4 a 5 dias, no vidro, 4 dias, na madeira, 4 dias, no aço, 48 horas, no chão, no solo, se fala que demora até 9 dias. Uma coisa realmente surpreendente, né? A capacidade de sobrevivência que ele tem, de tempo, né, de sobrevivência que ele tem, é algo realmente uma coisa assustador, né? surpreendente, né? Parece até que foi fabricado, né? Exatamente, exatamente. Eu entrei pela primeira vez, eu entrei no site da OMS, Organização Mundial de Saúde, para estudar, para entender melhor o que está acontecendo. E lá tem algumas informações que me chamaram a atenção. A taxa de letalidade desse coronavírus, o chamado novo coronavírus, é de aproximadamente 2%. Tá? A taxa de letalidade. Outra informação... Varia conforme a localidade, né? Localidade. Conforme o local, ela tem uma variação, né? Por exemplo, a China fala que foi 2,4%. Ninguém acredita, né? Porque tudo que vem de lá, os números não são verdadeiros, né? Já a Itália está 10% a 12%, né? E a Coreia e a Alemanha, que são os melhores exemplos que nós temos na área, está menos de 1%. Aos nossos convidados que estão entrando na sala agora, eu estou conversando com o médico pneumologista Silvio Furtado sobre o novo coronavírus. E nós faremos um paralelo. Silvio Privado. Soares Privado, aqui. Eu não vou esquecer, não. É aquela coisa, eu mato o homem, mas não troque o nome. Não vou cometer mais a falha. Muito bem, eu só um paralelo aqui. Covid-19, né? É o acrônimo, né, de Coronavirus Disease 2019, né, a doença por coronavírus. Isso. Nós tivemos 3 grandes situações envolvendo o coronavírus desde o início desse século, que foi a SARS, né, que é a síndrome aguda respiratória grave ou severa, se eu não estou enganado, a síndrome respiratória do Oriente Médio, e agora essa do coronavírus, né? Isso. O que essas doenças têm em comum, Silvio? Por que esse novo, vamos chamar, novo coronavírus, ele está se destacando tanto em relação, vamos assim, aos seus primos, vou chamar nessa nomenclatura? É justamente isso que nós estávamos falando, né? Ele tem características próprias, né? Tanto de permanência, né? Apesar de que ele morre facilmente, né? Ele morre com temperaturas acima de 26 graus, ele morre mesmo com sabão e água, né? Enfim, mas a permanência dele nos objetos realmente é estranha, né? Então, outra coisa, ele tem uma taxa de transmissibilidade, né? Que chega a 2,7, o que a gente chama de 2,78, que chama de R0, ou seja, ele é um pouco acima por exemplo, de transmissão do H1N1, mas abaixo, por exemplo, do sarampo, né? Só que essa transmissibilidade, né, significa mais ou menos, para cada pessoa teria mais ou menos 3 pessoas que provavelmente foram contaminadas através dessa pessoa. Por isso é que esses números todos, principalmente aqui no Brasil, que nós temos, eles não são reais e eles não dizem, de fato, nada, porque nós temos falado dos casos que foram comprovados, ou seja, que tiveram o exame, mas e a grande maioria que não teve exame. Só para esses casos que tiveram exame, nós devemos ter 40 mil pessoas, quase 16 mil, hoje até ontem, né? No Brasil eram quase 16 mil casos confirmados, 800 mortes. Então, significa que só então, baseado nisso, já são mais de 40 mil pessoas que estão contaminadas. Mas a gente sabe que tem lugares que não estão tendo acesso ao teste, e o teste, inclusive, está faltando, outra hora ele está demorando. Então, isso é muito maior do que você está falando. Esses dados epidemiológicos, eles não são, a gente não pode confiar.
como também a letalidade, né? No Brasil, nós estamos vivendo uma situação diferente, penso eu, diferente do resto do mundo. O mundo está lidando com uma questão de saúde e de economia. Nós, além disso, estamos politizando a doença e até mesmo o tratamento. Então, os números que chegam, a gente não sabe. Fala-se que tem sido superestimado o número de mortes, que, na verdade, ninguém mais morre no Brasil sem ser por coronavírus, né? Então, assim, nós estamos vivendo um turbilhão de informações que são poluídas por esse momento político, né? O vírus passou a ter esquerda e direita, né? Uma coisa horrorosa. Sim. Eu penso que isso está acontecendo no país. E exatamente agora nós vamos chegar num ponto importante. Eu sei que essa pergunta ela é feita à exaustão e é divulgada nos meios, nas mídias. Quais são os sintomas da Covid-19? Os principais sintomas, se tem sintomas, vamos dizer, subjacentes, que a pessoa pode começar a chamar atenção, a partir de que momento a gente tem que acender aquele sinal de que, olha, preciso recorrer à ajuda médica. E por que eu estou te fazendo essa pergunta, Silvio? Eu pesquisei hoje no site do Estado de São Paulo, da cidade do Estado de São Paulo, tem mais de 6 mil casos confirmados, isso números de ontem, né, 8 de abril, com 428 óbitos. No nosso estado de Goiás, com as medidas que foram adotadas de maneira rápida pelo nosso governador, tem 159 casos com 7 óbitos. Quais são os sintomas principais, vou chamar de principais, e quais são os outros sintomas que podem surgir a partir do momento que o coronavírus manifesta no organismo? Então, em princípio, os sintomas são de qualquer virose. Se parece com uma virose comum, né? E está dentro dessa categoria as chamadas gripes, a dengue mesmo, e todo esse conjunto de viroses, né? Mal-estar geral, mialgia, dores musculares, né? Coriza, tem sido relatado diarreia, fraqueza geral, aquela sintomatologia própria, febre das viroses como um todo, né? Aliás, um dos sintomas que chama muito atenção é a febre persistente e alta. Por isso, na Coreia e na Alemanha, eles têm enfatizado muito essa questão de tirar a temperatura 2 vezes por dia. Nós criamos a nossa empresa, tem uma empresa de medicina do trabalho, nós criamos essa rotina de tirar 2 vezes por dia a temperatura dos nossos funcionários e também dos nossos clientes que nós estamos atendendo, porque fala-se que é um dado importante a questão de febre. Só que isso é o trivial das viroses. Depois de algum tempo, se descobriu também que a anosmia, né, a pessoa perde tanto o paladar quanto o cheiro também, está sendo falado que é uma sintomatologia também que importante. Só que 80%, 85% da população vai ficar nisso, né? Uma virose como qualquer outra. Vai haver, inclusive, aqueles que nem vão saber que tiveram, de fato, vão confundir com uma crise de alergia, de rinite alérgica, ou coisa do tipo, né? E desses 85% vai ter sintomatologia leve. Porém, aí, mais ou menos 20% vão evoluir, então, para a sintomatologia mais grave, vão evoluir para aquilo que é realmente a grande preocupação, que é a parte da parte respiratória, né? Quando, então, o pulmão vai ser agredido de uma forma terrível, onde vai dar uma falta de ar que pode ser, no início, só muito leve, mas ela pode evoluir para uma dispneia importante e que o indivíduo possa até chegar a ser entubado. Os dados em outros países, falo que nós estamos com, acho que mais ou menos 2 meses, né, com a doença, né, então nós estamos aprendendo, e nós aprendemos mais com o que vem de fora, né? Então, se fala que 85% evoluem bem, 20% vão precisar ser internados,
destes, 5% vão ser necessários ir para UTI, e desses 60% desses que vão para UTI vão a óbito. E 80% realmente é muito, né? Dos que são entubados podem ir a óbito. Então, realmente, a gente fica falando em números, né? Parece assim, não, mas então é muito pouco. Né? O que vai... Tem falado muito isso, dengue mata mais, gripe mata mais, etc. Agora, a pergunta, eu tenho visto aí os governantes, né, falarem isso na televisão, né? E fala assim, os idosos vão ter problemas, vão acometidos, vão morrer, etc. E tal. Eu fico pensando o que os idosos não devem estar pensando sobre isso, né? Então, você chegou no outro ponto. Ninguém quer fazer parte da estatística, né? Quem quer fazer parte dessa estatística, né? Então, ninguém quer fazer parte o negócio é muito grave, né? Que ninguém quer fazer dessa estatística. Você chegou num ponto importante. Aí vem um outro questionamento a posteriori. Por que, então, nós devemos ter esse cuidado, essa atenção especial com os idosos? E com as pessoas que têm, se não estou chamando, tem outras doenças, comorbidades, né? Isso. Que é o hipertenso, o diabético e outras doenças, se não estou enganado, o lúpus, quem tem lúpus parece que também é suscetível. São todas as doenças que deprimem o sistema imunológico, chamadas doenças autoimunes. Um leque muito grande. Vai de artrite reumatoide, há mesmo os problemas alérgicos respiratórios, como eu estava falando para você, asma brônquica. Aqui em Rio Verde mesmo, nós tivemos um caso agora de um rapaz jovem que parece-me, pelo que a gente viu aí, nessa confusão aí de WhatsApp, que ele tinha algum problema tipo respiratório, né? Apesar de ser jovem, esportista e tudo, né? Agora, o grande problema de tudo isso, né, Peterson, é que, na verdade, como eu estava te falando da história da estatística, é pouco, né? Mas ninguém quer fazer parte dela, né? É que tem acontecido com jovens que não têm nenhuma comorbidade e, mesmo assim, tiveram a doença de uma forma grave e, às vezes, até evoluíram para óbito. Então, quem quer fazer parte dessa estatística, né? Nós podemos citar o caso aqui em Goiânia, de uma profissional da saúde, que parece que estava com 38 ou 39 anos, faleceu no último final de semana. Caso confirmado de coronavírus. Eu não li na mídia se ela tinha algum problema de saúde para esse Está acontecendo, né? Pelo Brasil inteiro, com os profissionais de saúde. Eu tenho um primo, mais velho do que eu, mais atuante, médico atuante, e inclusive desportista, saúde perfeita, nunca fumou, não sei se é hipertenso ele, nossa família, nós temos muitos casos de hipertensão, mas enfim, um cara extremamente saudável, estou longe dele, e que está há 4 dias internado, entubado, e nesse momento está estável, mas já teve pior, e nós estamos muito preocupados com ele, né? Então, assim, parece que a coisa não tem uma regra absoluta, né? Você falando na questão do seu familiar que está entubado, a gente remete o problema que teve recentemente aí com os respiradores, né? Que o Brasil comprou da China, e ao passar pelos Estados Unidos, de lá não saíram, né? Ficaram por lá por uma atitude que a gente pode dizer não muito correta do presidente norte-americano. Mas falando em tratamento, você já mencionou, por exemplo, uma forma de prolongar ou dar conforto à pessoa, que é o uso do respirador artificial, para poder, vamos fazer assim, injetar o ar nos pulmões da pessoa que está com dificuldade de respirar. A gente tem visto na mídia, Silvio, igual você mesmo falou lá no início da live, essa poluição de informações. Essa expressão que você utilizou, eu vou copiar ela aqui também. A fake news, a informação falsa, uma série de dados que cria e deixa a dúvida no ar. Os medicamentos que estão sendo amplamente discutidos como forma de tratamento da Covid-19. Por exemplo, também estão sendo politizados, né? Quem fala em cloroquina de direita, quem não fala ainda de esquerda. Pois nós estamos falando da cloroquina, nós estamos falando da azitromicina. Eu comentei recentemente, eu vi na mídia falando sobre a utilização de anticoagulantes.
teve no início alguns profissionais de saúde analisando a possibilidade de se utilizar o Tamiflu, né, que parece que ele é um antirretroviral. Que tem uma ação muito boa na H1N1, né? E aí, Qual que é a sua visão inclusive, se relacionada a usado esse tema? junto, porque às vezes a pessoa está com as duas coisas. Pode ter começado com H1N1, que baixou a resistência, né? E que adquiriu a Covid, né? Qual que é a sua opinião em relação a esse assunto, vamos dizer assim, medicamentos para o tratamento da doença? Por exemplo, a hidroxicloroquina, a azitromicina, os anticoagulantes, por exemplo, que o Hospital Albert Einstein, o Sírio-Libanês, utilizaram em 2 casos, que teve, segundo a mídia, uma boa evolução, e o Tamiflu. Como você está analisando esse momento de tantas informações, de tantos medicamentos que antes estavam ditos na prateleira, aparecendo agora como Então, salvadores a doença é uma doença nova. E, apesar de ser nova, com uma progressão estrondosa, espalhando pelo mundo de uma forma que realmente é assustadora. Então, o mundo inteiro está procurando alternativas, né? O Brasil, inclusive, tem muitos estudos que são bem interessantes, e está se tentando a vacina, que o grande desafio da vacina é a mutação do vírus, né? E a rapidez com que precisa ela ser colocada no mercado. E nesse momento, todo dia surge um trabalho tentando mostrar, não sei se você viu isso aí, mas, por exemplo, a Austrália está testando, está fazendo um estudo em cima de uma medicação chamada ivermectina, que aqui no Brasil nós usamos muito para tratar sarna, piolho, etc., e que, na verdade, eles fizeram testes in vitro, ou seja, no laboratório, com a substância que, segundo esses estudos, dentro de 48 horas, inativaria o vírus e etc. Só que não foi testado em humanos. Então, o grande problema que nós estamos tendo é porque não está tendo tempo para se fazer um estudo que a gente chama randomizado, bem feito, bem classificado, né, sobre realmente o valor dessas coisas. O que está hoje, a grande aposta é em cima dessa associação azitromicina, que é um antibiótico já conhecido, derivado da eritromicina, né, com a hidroxicloroquina, que também já era conhecida também no tratamento da malária, do lúpus e algumas doenças doenças que são imunossupressoras, né? Autoimunes, quer dizer. Ocorre que, na verdade, todos esses trabalhos, realmente, eles não estão seguindo os critérios normais de trabalhos científicos. Então, a gente não sabe realmente se é isso tudo que se está se falando. Então, hoje tem trabalhos falando que se tem que começar a hidroxicloroquina e a azitromicina já imediatamente com sintomas, outros acham que precisa só depois que os sintomas estiverem evoluídos, enfim. Então, assim, tem muita informação, muita tentativa, e eu acho que todas elas são válidas, né? E até mesmo o descumprimento vamos dizer, dessa rotina vou chamar de burocracia, mas a ciência chama de outra coisa, né? Acho que é mais certo o que a ciência faz. Para se chegar ao medicamento ideal, o estudo e a validade do medicamento ideal. Então, nós estamos num momento que está testando tudo. Mas veja bem, essa doença, 90% das pessoas que contraíram ela vão ser curadas. E será que, eu estou apenas colocando uma hipótese, será que a hidroxicloroquina e a azitromicina, na verdade, não está tendo o efeito que se esperaria com ou sem o medicamento? Então, assim, há uma animação muito grande com isso, e é claro que eu acho válida, a tal ponto que eu diria para você e para quem está nos ouvindo. Bom, pode ser que não seja isso tudo que está se falando, mas e se você tiver a doença, né? A virose pelo Covid, você vai deixar de usar? Não é verdade? Com ou Você sem fica na doso, dúvida, né?
endosso da ciência, eu vou usar. Vou ser franco com você. Se eu tiver a doença, eu vou usar. Porque ninguém sabe, mas é uma luz aí no fundo do poço. É por isso que o secretário de Saúde de São Paulo não quis, até hoje não assumiu, acho que não assumiu até hoje, que de fato ele foi o usuário da hidroxicloroquina. Você está falando no caso do médico Davi Wipe, né? Então, ele negou isso até o final, não sei se já assumiu hoje, né? Porque, é claro, ele como médico tem uma chance da coisa dar certo, eu não vou usar. Né? Então, assim, eu te falo sinceramente, sendo verdadeira ou não sendo verdadeira, mas é uma luz no túnel, eu vou usar. Porque é o que está aí despontando. Né? Agora, tudo isso carece de estudos mais profundos, carece, inclusive, de a gente saber qual a consequência disso no futuro. Será que nós... Eu não sou infectologista, né? Estou estudando como pneumologista. Será que nós não podemos, se nós dermos isso precocemente ou desnecessário, será que nós não vamos criar uma resistência no futuro? Enfim, tem muita coisa sobre o assunto, tudo novo. Você falou na heparina, também é um estudo, inclusive, feito em hospitais famosos aqui do nosso Brasil. Heparina é o anticoagulante, né? Heparina é o anticoagulante. O anticoagulante, acho que foi uma cientista brasileira, uma médica brasileira, que detectou a necessidade do uso do anticoagulante através de estudos anatomo-patológicos, né? Enfim, é muita coisa nova, mas eu acho que talvez no futuro a ciência é isso, né? A ciência está mudando o tempo inteiro. Nós vamos dizer outras coisas que nós estamos dizendo hoje. Agora, o fato é que nós, se tivermos, né? Eu perguntaria para você, se você tiver a doença, você usa ou não usa essa associação? Se o médico passar para você. Se o meu médico passar, indiscutivelmente eu irei tomar. Indiscutivelmente eu irei tomar, porque é aquela coisa, na dúvida não ultrapasse, né? A gente não pode discutir ir contra a opinião de um profissional médico, que igual eu falei no início da nossa conversa, ele é treinado ao longo de anos de estudo, 6 anos de faculdade, depois residência para quem vai se tornar especialista em determinadas áreas, são cientistas, né, os biólogos, os biomédicos que estão aí fazendo os exames, estudando, pesquisando. Se o meu médico falar, olha, toma, indiscutivelmente ele vai tomar, porque igual eu já tinha te falado do passado, eu estudei para ser médico, fazer faculdade de medicina, acabei virando engenheiro, mas nunca deixei de ter a curiosidade de estudar o corpo humano e essas inter-relações de micro-organismos com a nossa saúde. Uma questão interessante que você colocou, está tudo ainda muito incipiente do ponto de vista de tratamento medicamentoso. Tá? E ainda então, sobre uma influência política. Quer dizer, exatamente. O tratamento também, o vírus já foi politizado, a doença. E agora também o tratamento. Né? Quer dizer, que coisa absurda, né? Será que isso está acontecendo em outro lugar? Chegando ao ponto de falar aí que está tendo conspiração para se derrubar o presidente da República. Ou seja, a gente está vendo de tudo acontecer nesse Brasil. A questão do isolamento social, que é o grande calcanhar de Aquiles que todo mundo está passando. Mantenham-se em suas casas, saia somente o necessário. Se você tiver que fazer alguma atividade fora de casa e retornar, deixe o seu calçado de fora, ou lave com uma solução feita com água sanitária, guarde suas roupas em um saco plástico ou põe para lavar imediatamente. Você vê, na sua opinião de profissional médico, com 40 anos de vivência na área, a importância desse isolamento social, você entende que ele está sendo um fator de, vamos dizer assim, de emparedamento desse vírus? Olha, esse assunto me parece muito, eu não sei se você teve a oportunidade já de ver, por exemplo, ouvir, né, a entrevista, por exemplo, do posicionamento de um profissional aqui no Brasil, professor de uma faculdade, não sei se é da Unicamp, que fala sobre meio ambiente, e ele teve no Jô Soares, né, falando que essa história toda essa história que existe aí, dessa conversa de meio ambiente não é verdadeira, que não existe, como é que chama? Aquecimento global. Aquecimento global, não sei o quê. Eu me lembro que o Jô Soares falava assim, nossa, mas que bom, o mundo não vai acabar, porque todo mundo quer ouvir isso, né? Agora mesmo nós temos aí um médico chinês,
parece um cara de muita experiência, morou nos Estados Unidos, agora mora aqui. A mãe dele morou em Wuhan, né? Ele morava em Wuhan, lá na China e tal. Ele já está há muito tempo aqui no Brasil, um professor renomado e tal, que cheio de notícias boas sobre essa questão, totalmente contra esse isolamento, etc. Né? E a gente tem a tendência a querer, eu até botei no meu Instagram da minha empresa, coloquei assim, será que ele está com a razão? Né? Só o tempo é que vai Ele dizer. é um médico, né? ele é toxicologista. Eu já Ele é ouvi a infectologista, entrevista dele. toxicologista, é um cara muito bem preparado, né? E pode ser que ele esteja com razão, não sei quem vai estar com razão. Agora, o que eu percebo no mundo é o seguinte, pelo mundo inteiro, quem começou com o discurso de que o isolamento não era importante mudou de ideia. Você deve lembrar do discurso do Trump. Lembra, não é isso? Sim, É isso lembro. mesmo. Você deve ter visto o Japão, que também era contra e mudou já seu discurso. A Inglaterra. Tanto que o primeiro-ministro foi internado. Então, assim, aparentemente, o que se percebe é que, de fato, o isolamento social, aparentemente, como estou te falando, eu sou infectologista, eu acho que, aliás, ninguém pode dizer sim ou não nesse momento, o tempo é que vai dizer. Mas, aparentemente, o isolamento social ele é importante, ele faz a diferença no controle da pandemia, como aquelas medidas todas, agora se dando muita importância à máscara, né? A Organização Mundial de Saúde diz que está na hora de usar máscara, todo mundo tem que usar máscara, né? Eu tenho usado a minha quando eu saio, né? Então, assim, aparentemente o isolamento é importante. Agora, o grande problema, e aí nos remete à situação que nós estamos vivendo no nosso país, é que nós estamos num país que não tem reservas, né? A grande maioria dos brasileiros não tem reservas econômicas, vive do trabalho, e nós estamos chegando no momento que nós vamos ter que tomar uma decisão, ou morrer pelo vírus, ou morrer de fome, se não trabalharmos, né? Então, essa é a grande questão, né, do que nós estamos vivendo, né? O que fazer, né? Como fazer, né? Vamos fazer isolamento vertical, não horizontal. Isso é possível no Brasil? Onde todo mundo mora junto, dentro de um cubículo? Isso não existe, né? Então, assim, toda essa discussão, ela passa, no meu entender, além de estar sendo usado politicamente, né? Ela passa no entender um ditado extremamente popular. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quer dizer, nós temos que trabalhar porque não tem outro jeito. Mas expor é fatal. O sistema de saúde não consegue segurar essa barra. O sistema de saúde que toda a vida foi extremamente deficitário, né? Se construiu em determinado tempo mais estádios do que hospitais, né? Se priorizou isso mais do que hospitais. Eu recente estava ouvindo o jornal que em Manaus o sistema de saúde já pifou, né? Então, assim, é realmente uma situação. Você me perguntou, quando nós nos conhecemos, se fosse o secretário de saúde, como é que eu agiria? Eu vou te contar uma coisa, eu dou graças a Deus não estar mais envolvido com isso tem muitos anos e não está na pele dos nossos governantes. Eu não sei qual que é a melhor medida. É aquilo que eu posso resumir o que nós estamos falando. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Agora, minha sugestão é que quem tem condições, deva fazer o isolamento social. Isso parece que vai ser importante no mundo inteiro. Agora, quantas pessoas têm essa condição? É uma minoria. Essa que é a grande pergunta. Esse é um grande ponto que você tocou, Silvio, que vem em paralelo com outro ponto que eu estou querendo abordar com você. Recentemente, inclusive até por sugestão sua, eu assisti aquele vídeo, aquela palestra que o Bill Gates fez em 2015. Bill Gates. Ele entra com um tambor falando que ali tinha alimentos para uma hecatombe nuclear, né? Para sobreviver a uma guerra nuclear.
Só que o grande problema não é mais as armas nucleares, e sim são aquelas que a gente não consegue ver, que são os micro-organismos das mais variadas, vamos chamar, espécies. Tá? E ele fala uma coisa interessante que eu gostaria da sua opinião, até para os nossos convidados, para os nossos 42 convidados aqui, poderem ouvir. Ele, num dado momento, se não estou enganado, ele comenta que a gente não está tendo equipes na verdade, não, nós não estamos tendo uma estratégia de natureza médico-biológica para combater determinadas doenças. Ele fala num dado momento ali que se o mundo realmente vier a sofrer com uma epidemia ou uma grande pandemia que a gente ainda não sabe qual é, já que a Covid-19 ela tem uma taxa de letalidade aí estimada, mesmo que os números talvez não sejam ainda os reais, de 2%, se a gente pegar uma doença que tem uma taxa de letalidade que seja o dobro, vamos colocar 4%, nós não teremos equipes preparadas para atender isso aí. Que tipo de lição a gente começa a tirar de uma situação como essa, em especial o meio médico, que é essa linha de frente que está se expondo, certo? E, na verdade, vou até ampliar, só o meio médico não, os profissionais da saúde como um todo. São os médicos, os enfermeiros, os bioquímicos, os fisioterapeutas, nutricionistas, e vou chegar numa classe de profissionais que eu estou sentindo que está sendo esquecida nesse momento, mas que está sendo vista como uma das mais impactadas pela questão da Covid-19, que são os profissionais da área bucal, os odontólogos e auxiliares. Mas eu queria sua opinião primeiro em relação a isso. Essa é uma lição para o meio médico, para o meio biológico? Eu acho que nós estamos aprendendo com essa situação. Acho que o mundo, quem sobreviver, né, o mundo que vai sobreviver não vai ser o mesmo. Eu estava lendo acho que não sei se chama Navarro, acho que um secretário do governo americano que está cuidando da área de abastecimento. O tanto que ele está escandalizado, e o Trump também, em ver a dependência que os Estados Unidos está da China. Os Estados Unidos não produz mais quase medicamentos, não produz EPI, não produz respiradores, enfim, tudo vem da China. O mundo inteiro está dependendo da China. Aparentemente, nesse momento, o único que está se dando bem nessa história é a China. Ela está comprando uma imensidão de empresas, não sei se você viu essa reportagem, né, na China, que baixou o preço, né, e ela injetou dinheiro, e ela está abastecendo o mundo com tudo que precisa. E mais ainda, com pagamentos à vista e quem pagar mais. Por isso os Estados Unidos está comprando mais, né? Que provavelmente pode pagar mais. Então, assim, eu penso que o mundo vai aprender alguma coisa com isso. E eu acho que isso que nós estamos conversando hoje vai haver uma inversão. Eu torço para que o presidente se mantenha no cargo, porque ele imita tudo que o Trump faz, e eu acredito que vai haver uma mudança de visão com respeito a isso. Nós vamos ter, o presidente vai ter que investir na indústria brasileira. Hoje nós não temos mais confecção no Brasil, né? Nos Estados Unidos, provavelmente, eles vão ter que investir em tudo isso que está faltando, toda essa necessidade básica que vem da China, vai ter, acho que o mundo inteiro vai aprender alguma coisa com isso, né? E vai haver investimentos realmente com respeito a isso. Então, aquilo que aquela palestra que você ouviu, né, daquele profeta, né, Bill Gates, eu acho que o mundo vai realmente mudar, vai pensar melhor. Você fez uma observação que ela casou agora, e não foi nada combinado aos nossos convidados, não teve nenhuma combinação com o nosso convidado. O nome da nossa live de hoje é Engenharia contra o Novo Coronavírus. E por que eu propus esse nome, Silvio? Exatamente nisso que você acabou de dizer.
Chegou num ponto que agora a gente vai poder discorrer nos minutos aí que antecedem o final da nossa transmissão. Se não fosse a engenharia, e aqui eu estou me despindo de qualquer discurso de natureza política, porque como eu me apresentei no início da live, eu estou concorrendo ao cargo de presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronômica do Estado de Goiás, então eu vou me despir dessa situação agora e vou fazer a análise do seguinte aspecto. Se não fosse as tecnologias desenvolvidas pela engenharia ao longo dos anos, das mais variadas, nós, em primeiro lugar, não teríamos a medicina moderna como temos hoje. Equipamentos que fazem diagnóstico com a rapidez que antes levava dias ou semanas para ficarem prontos. Nós não teríamos máquinas de tomografia e ressonância magnética que permitem exames com rapidez e diagnóstico mais rápido ainda. Decisões que antes poderiam ser tomadas. O que significa assim, isso no futuro? Que os engenheiros clínicos vai ser a profissão do futuro, não é verdade? E, na verdade, o biomédico e o clínico, né? Porque o biomédico ele é o graduado, o clínico ele é o pós-graduado. Então vão ser esses dois. Por que eu estou dizendo isso aqui? Chegou o momento de nós começarmos a enxergar a engenharia como vamos dizer, a profissão que vai permitir o futuro chegar para a gente. Por que eu digo isso aqui? Nossos médicos, você aqui representando, vou utilizar sua presença para representar todos os profissionais de saúde do Brasil que estão aí se empenhando em turnos de 24 horas, talvez até mais. Já escutei casos de médico que não está dormindo porque está ali direto, está totalmente ligado no atendimento. As enfermeiras que têm se dedicado aí em tempo quase integral, fisioterapeutas e tantos outros que estão na linha de frente combatendo o que o pessoal está chamando de inimigo mesmo. Você está ali tratando uma pessoa que está doente, certo? Que está expelindo, através da sua respiração, ou de uma tosse ou de um espirro, um vírus que é altamente contagioso. Sem equipamentos de proteção suficientes. Suficientes. A carga viral a que vocês estão submetidos no exercício da profissão é maior do que qualquer um de nós está submetido, certo? E agora que a gente tem que realmente entender que o profissional médico ele tem que ser valorizado como ele merece, com aquele mesmo nível de atenção que a gente viu um médico lá no início do século passado, ou na metade do século passado. Não que o médico é o suprassumo da criação universal, mas é ele que ele estuda, ele que se prepara, é ele que vai para a linha de frente, literalmente, tratar, prevenir, salvar a vida. Só que nós da engenharia, estamos fazendo qual papel agora, que eu estou enxergando como importante no trabalho de vocês como um todo? Se não fosse as tecnologias, principalmente de telecomunicações, para permitir que nós estejamos tendo essa conversa, ou que os seus netos ou filhos pequenos, ou de tantas outras pessoas que estão nos assistindo, possam assistir Netflix, possam assistir YouTube, possam fazer conferência para ver os pais via WhatsApp, Telegram. Nós tenhamos aqui... Como eu estou no grupo de risco, eu tenho mais de 2 semanas que eu não estou na frente, né? A linha de frente, como se fala hoje, né? Mas o CRM permitiu fazer consultas online. Eu estou atendendo usando recursos da telemedicina, né? Outro ponto que você chegou, outra coisa importantíssima. Eu lembro, há alguns bons anos atrás, que era quase que inaceitável a ideia de o médico não ter o contato direto com o seu paciente. Quando se falava na teleconsulta, na telemedicina, se a memória não está me falhando, o CFM abominava essa questão, abominava mesmo, não era permitido em hipótese alguma. No campo do direito, quando se falava que ia fazer teleconferência com os presos para evitar deslocamento, todo aquele custo, alguns advogados, alguns operadores do direito não concordavam com isso sob hipótese alguma. Ou seja, tudo aquilo que antes era rejeitado no passado está sendo permitido agora porque tem qual outra ciência por trás viabilizando isso? Nada mais, nada menos do que a engenharia. Uma profissão que é tão esquecida, Silvio, ela é tão esquecida, ela é tão subvalorizada, ela é tão subremunerada, que eu não vi até o momento, infelizmente eu não vi até o momento, nenhum representante dos governos sequer falar o nome da engenharia como a ciência que está permitindo isso que nós estamos fazendo aqui agora. Você na sua teleconsulta, os juízes fazendo teleconferência com os presos, os nossos governantes
certo? Os nossos governantes, os nossos congressistas lá no Congresso Nacional fazendo as suas sessões à distância. Então, que essa mensagem chegue para o Brasil. Que essa mensagem chegue para o Brasil. Medicina e engenharia juntos, salvando vidas e promovendo o quê? A possibilidade de se cumprir uma determinação médica de natureza superior. E assim, para a gente caminhando aqui já quase para o final, nós temos ainda uns 7, 8 minutos, eu gostaria de ouvir a sua opinião, também como médico do trabalho, numa outra situação que tem me chamado muito, tem me alertado aqui. Eu fiz uma pesquisa na BBC e estava observando quais são as profissões que têm maior risco de contaminação pelo novo coronavírus ou pela doença que é a Covid-19. Inicialmente os da área da saúde, indiscutivelmente. Uma pesquisa feita, se não estou enganado, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação em Engenharia. Primeiro lugar, profissionais da área de tratamento bucal, os odontólogos e profissionais de natureza semelhante. Eles tendem a ter quase 100% de chance de contaminação pelo coronavírus. Em segundo lugar, vem os profissionais de enfermagem, com 97,3%. Depois, segundo essa pesquisa, ginecologistas e obstetras com 97%, e os médicos em geral, as demais titulações, que estão convivendo, com 95,7%. Como que você vê essa nova realidade de trabalho, onde as pessoas estão sendo submetidas a uma pressão por resultados, porque você tem que atender o paciente, dar resposta rápida. Quem não é dessa área tem que trabalhar em casa, tem que cuidar das responsabilidades do lar, tanto homens quanto mulheres, cuidar dos filhos e dar conta de fazer o teletrabalho. Está se quebrando um paradigma, está se criando uma pressão muito grande nas relações de trabalho. Na verdade, o trabalho está se reinventando, né? Pois é. O que nós estamos vendo você avalia isso do seu ponto de vista como médico do trabalho? Você que está convivendo com as doenças do trabalho e suas repercussões no corpo nesse momento. Eu penso que, como eu te falei, que nós vamos, depois disso tudo, viver um mundo diferente, onde o trabalho vai ser reinventado. Há poucos dias atrás eu li alguém escrevendo, dizendo assim, mas como é que você acha que alguém que está hoje trabalhando no home office, fazendo um trabalho tão bom, e quando acabar isso tudo, vai vir eu vou chamar de linha de frente nesse sentido, vai voltar de novo para o trabalho? É claro que não vai. Então eu penso sim, que nós vamos ter um mundo novo, vai ser reinventado tudo isso, né? O difícil de tudo isso é estar dentro daquela estatística. Mas você deve estar recebendo muita coisa a respeito do meio ambiente, né? Falando que até o meio ambiente está respirando nesse momento, né? Porque tudo diminuiu a quantidade de esgoto, não sei o quê e tal. Então, assim, parece-me que, não sei se a gente pode falar isso, que há males que vêm para o bem, né? Que ninguém quer fazer parte dessa estatística, mas eu penso que alguma coisa vai mudar de uma forma muito importante em todas as relações de trabalho, essa valorização que você está falando aí dos médicos, que durante muito tempo foi esquecida, né? Se você está falando de remuneração, precisa ver o que o médico do SUS ganha, né? Então, assim, eu penso que tudo isso vai ser revisto, a valorização dos engenheiros. Eu acho que nós vamos ter um mundo diferente. Só o tempo vai dizer se vai ser melhor. E aí, a gente caminhando aqui para o final, quero deixar aqui uma observação para o Conselho Federal de Odontologia, para olhar para os nossos dentistas. Eu tenho percebido que muitos dos debates não estão envolvendo esse outro, eu chamo de médico que cuida da boca. Certo? Você lembra de eu falar do meu primo, né? Que está Sim. internado, grave, entubado. Quem levou trouxe a doença para dentro de casa foi o filho, que é odontólogo. Para você ver, eles que estão paciente, acho que parece que a história é essa, ele atendeu uma paciente que veio do exterior. Então, assim, é isso mesmo, né? Eu acho que nesse momento, né, acho que a mensagem final, nós estamos chegando ao final, né?
Peterson, é que eu acho que nós precisamos estabelecer, voltando ao assunto isolamento, etc., o que é essencial, o que é necessário e aquilo que pode ser adiado. Acho que o bom senso é esse. Todos nós, na nossa vida, saber o que é essencial, o que é necessário e o que pode ser adiado. Acho que essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar para todos aqueles que estão nos ouvindo. A quem nos assiste, nós conversamos com o médico pneumologista Silvio Privado, médico do trabalho, ex-secretário de saúde da cidade de Rio Verde, ou seja, ele conhece tanto o lado técnico da profissão quanto o lado político, que deu aqui informações importantes sobre essa pandemia que a gente está vivendo e que trouxe e ainda trará as suas consequências, tanto do ponto de vista de saúde pública quanto de natureza econômica. Silvio, eu agradeço mesmo a sua atenção, o convite que você aceitou e essas explicações que você deram, porque as pessoas que estão nos assistindo vão poder ter uma nova visão ou reformar a sua visão ou formar a sua opinião melhor sobre tudo que está acontecendo. Se você quiser fazer mais alguma consideração final, a palavra está com você. Eu só quero agradecer, né, a oportunidade, né, de a gente poder estar falando nesse meio dessa turbulência, né, de informações que não são verídicas, né, posicionamentos políticos envolvidos junto com ciência e com tantas coisas, né, e a gente tentar tirar um pouco de verdade do que existe sem paixões, né, políticas, né, de um lado ou de outro, mas tentar tirar a verdade. Eu acho que esse tipo de iniciativa que você fez, né, de ter uma live sobre esse assunto, despolitizada, né, eu penso que realmente é louvável e que Deus abençoe todos nós, você e aqueles que estão nos ouvindo. Obrigado mesmo, e vou concluir aqui a minha fala, a minha apresentação com a seguinte observação. Senhores governantes do Brasil, nós médicos, e vou, não sendo médico, mas vou me tomar esse título aqui só para efeito de manifestação, nós médicos, engenheiros, odontólogos, profissionais das mais diferentes áreas, estamos mostrando o que a gente sabe fazer. O nosso ofício está sendo exercido diuturnamente dentro das nossas áreas de formação, os médicos atuando quase que 24 horas sem parar nessa ajuda, nós engenheiros permitindo a infraestrutura necessária, toda a tecnologia para que isso aconteça. Lembrem-se de nós de hoje para frente. Porque se o Brasil e o mundo estão sobrevivendo, é porque essas duas ciências elas estão caminhando de mãos dadas e integradas nessa grande batalha. Porque, igual o Silvio bem colocou, essa é a primeira de muitas pandemias que nós poderemos enfrentar e que, se não estivermos preparados do ponto de vista de estratégia médica, tecnológica para enfrentá-las, nós poderemos padecer com muitas mortes ainda. Lembremos do passado, das pandemias que já tivemos no passado. Agradeço a todos vocês que nos assistiram. Silvio, mais uma vez, obrigado. Um abraço a você. E assim que passar esse período, eu irei a Rio Verde fazer uma visita e te conhecer pessoalmente. Um prazer. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.